que os irmãos abrem sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Vamos ver o versículo 21 é o versículo 26. Romanos 21, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Quero dar aqui prosseguimento do que nós estudamos no domingo. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Quero prosseguir um pouco falando hoje sobre a graça de Deus na nossa justificação. Vou um pouco devagar aqui, que eu estou com a garganta. Passou minha vida aí. Estou falando devagar, lentamente, porque... Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 21 a 26. Diz assim: Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Bom, nós começamos a falar aqui no domingo sobre a justificação pela fé. E nós expomos apenas o versículo 21, 22 e um pouco do versículo 23. Para não ficar incompleta a nossa mensagem, eu quero falar um pouco agora sobre o versículo 24, que fala da graça de Deus na nossa vida. Nós falamos e afirmamos, não somente afirmamos, mas nós declaramos doutrina aqui no domingo à noite, que a justificação, ou seja, a remissão dos nossos pecados, perdão, nossa aceitação diante de Deus é mediante a fé. Mediante a fé em Cristo Jesus, que o próprio Deus nos declara, nos considera justos. Nós vimos que, mediante a fé, o nosso Deus, ele nos absolve de toda a culpa, condenação do pecado, que nós herdamos de Adão, como os nossos pecados habituais. É uma remissão completa dos nossos pecados. E que essa justificação é pela fé, e não é mediante a lei. Somente Deus é justo e justificador. Nós vimos que essa justiça que nós recebemos de Deus é uma justiça imputada, não é uma coisa inerente a nós. Por isso que nós falamos que o homem é declarado justo diante de Deus, nós estamos falando que nós recebemos uma declaração de Deus. E que agora nossa condição muda diante de Deus. E que isso não vai mudar o nosso caráter, não vai mudar a nossa natureza. Ela vai mudar a nossa condição legal diante de Deus, porque antes eu era culpado, condenado, agora diante de Deus eu sou justo e absolvido diante de todos os meus pecados. E como nós sabemos, nós falamos aqui, que nós somos justificados pela fé, mas não é a fé que nos justifica. Quem justifica Deus. A redenção em Cristo. É a fé em Jesus Cristo. A fé é só um meio pelo qual nós recebemos essa salvação. Por isso que muitos falam que a fé é como uma mão que pega essa bênção do Senhor, que estende a mão, que pega essa bênção do Senhor e recebe
essa graça, essa bênção do Senhor que é a salvação. E nós temos falado que a fé não é a causa da nossa salvação. A fé é o meio, é o instrumento, é aquele mecanismo pelo qual nós recebemos essa salvação. E hoje, nesse estudo, eu quero falar agora sobre a graça de Deus na nossa salvação. A Bíblia fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justificação que nós recebemos pela fé, sem lei, ela tem a sua causa, ou como chamam os gregos, a causa eficiente do próprio Deus. Primeiro ele fala do meio da nossa justificação, no versículo 22, uma justiça de Deus mediante a fé. E depois ele fala no versículo 24 a causa da nossa justificação. O meio pelo qual nós somos justificados é a fé. Mas a causa da nossa justificação não é outra senão a graça de Deus. E é pela graça somente. E nisso está baseada toda a nossa salvação. Toda a nossa salvação está baseada justamente nessa ação graciosa de Deus em justificar pecadores. Esse ato gracioso de Deus está à base de toda a nossa salvação. E nós só estamos seguros, meus irmãos, se for por essa graça. Porque se for uma salvação baseada em méritos, uma salvação baseada na lei, ou se for uma salvação baseada em obras, nós temos que ser perfeitos por toda a nossa vida. Mas como é graça, o Senhor, ele precisa começar a boa obra e completá-la até o final. Porque se Deus que começou, não fica por nossa conta completar a salvação. É Deus que começa e Deus que deve completar a sua obra até o último dia. A visão que nós tínhamos, especialmente eu, há uns 6, 7 anos atrás, era completamente diferente. A visão que eu tinha, em particular, sobre a salvação era: o Senhor começou e agora deixa comigo que eu termino. Eu tinha essa visão de salvação há um tempo atrás. Se fosse me perguntar, você é salvo por graça? Eu sou salvo pela graça. Mas agora, vai depender tudo de mim. Conforme eu vou responder essa salvação, vai depender tudo de mim. E se os irmãos for perguntar por qualquer outro cristão ainda que segue essa linha teológica arminiana, não vai fugir muito dessa resposta. Se é salvo por graça? Nossa, por graça. É só a graça de Deus. E depois? Não, depois é comigo. Depois é só comigo. Eu vou responder essa salvação. Então nós cremos numa doutrina reformada, teológica, calvinista, que é o Senhor que começou e é Ele que vai terminar. É lógico que no início é o monergismo na nossa oração, é a regeneração, só a obra de Deus, a justificação, somente Deus. Depois nós sabemos que há esse sinergismo na nossa santificação. Desde que nós não consideramos que isso seja meritório. Depois nós sabemos que já justificados, já regenerados, justificados, nós sabemos que Deus age em nós, o seu querer, o seu realizar, e nós desenvolvemos a nossa salvação. Esse é o ensino bíblico. Então, o que Paulo está falando aqui é da nossa salvação inicial. Meu.
que tudo é obra de Deus, do início ao fim. Ele vai começar e ele vai terminar. Aqui que o apóstolo Paulo ele está falando, se os irmãos forem observar, fé, graça, redenção, Deus, Jesus Cristo, sangue, está tudo junto. Para nos mostrar que tudo é de Deus. Que tudo é do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele quer nos mostrar que na salvação deve ser excluída todo mérito. Todo mérito nosso deve ser excluído na salvação. E qualquer coisa que venha nos remeter ao merecimento, também nós devemos excluir. Capacidade, dignidade, poder, sabedoria, pois o único poder que é capaz de justificar o pecador é o poder da graça de Deus, revelada no Evangelho de Jesus Cristo, como ele já disse lá em Romanos 1:16, que eu não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de grego, porque nele, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, especialmente no, no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele está construindo a sua doutrina, da justificação pela fé, e cujo objetivo é mostrar que tudo vem de Deus. Ele vai moldando, dando forma na sua doutrina, para que no final os seus leitores, os leitores de Roma, e para nós também, fique bem claro que tudo vem de Deus. E nada vem de Deus. Primeiro ele diz, vocês são justificados sem lei. A justiça se manifestou sem lei. Depois ele diz, essa justiça é mediante a fé. Cristo Jesus. Depois ele vai dizer, vocês foram justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então veja que o apóstolo Paulo ele vai construindo a sua doutrina para nos levar no final e nós pensarmos que tudo vem do Senhor. Ele fala aqui, o meio pelo qual vocês são salvos, ou são justificados, é a fé. O ato gracioso é de Deus, não é do seu mérito. E o apóstolo Paulo ensinava isso a todas as igrejas. O que o apóstolo está ensinando aqui é que todo o processo da nossa salvação vem do Senhor. Ele vai deixar claro isso lá em Romanos, traçando o plano de Deus, o plano de Deus, falando sobre o plano de Deus, que tudo vem do Senhor. É isso que nós devemos deixar claro na nossa vida. E ele ensinou isso, a mesma fórmula em Éfeso. Se os irmãos forem observar, nós vamos dizer, se os irmãos forem observar lá em Éfeso, ele vai falar da mesma coisa. Por que ele está falando isso? Para que no final a glória seja dada ao Senhor. Então, na sua salvação, tudo vem de Deus. Para que no final você não venha se gloriar. Para que nenhum homem venha se gloriar dentro de Deus. O que ele está fazendo aqui em Romanos 3:21, ele também fez ele também falou de outra maneira lá em Éfeso, na igreja de Éfeso. Falando da graça, falando na fé, e depois ele vai concluir, para que ninguém se glorie.
E ele vai falar isso também lá em 1 Coríntios. Então Paulo ensinava isso à sua igreja, mostrando que todo o processo da nossa salvação vem somente do nosso Deus. Por quê? Para que no final toda a glória seja dada a Deus. Esse é o propósito final. Todo o processo da salvação vem de Deus. Vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 2. Paulo vai estar falando a mesma coisa. Vamos ver a partir do versículo 4. Diz assim, Efésios 2, 4. Dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, cara. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Ele só inverte, coloca a graça em primeiro aqui, e lá em Romanos ele coloca a fé primeiro. Mas o mecanismo da salvação é esse. O processo da nossa salvação é sempre esse. Fé, graça em Jesus Cristo e glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, nos versículos subsequentes, onde está a nossa jactância? Quem pode ser orgulhoso, se vangloriar-se? Então, ele ensinou isso. Ele está dizendo que, veja o ensino que eu estou construindo, que vocês devem entender que a salvação só vem do Senhor. Todos os mecanismos, os meios, os processos que envolvem a salvação também vêm do Senhor. O meio pelo qual sou justificado, que é a fé, nós sabemos que é o dom de Deus. A graça, esse ato gracioso, essa causa da nossa justificação, é graça de Deus. Para que no final, todos nós venhamos dar glória. Salvação é igual à glória de Deus. Salvação não é igual a orgulho e jactância humana. É isso que nós devemos entender. Ele vai falar isso. Paulo ensinava isso em toda a igreja, isso deve sempre estar claro para nós. Ele falou isso em 1 Coríntios também, é a mesma coisa. Abre lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, mesmo mecanismo, mesmo o que está escrito? Aquele que se glorie, glorie-se no... Outras palavras, mas tem o mesmo. É isso. É essa doutrina que ele está
construindo, mostrando que tudo vem. O meio pelo qual nós recebemos essa salvação é pela fé, não é mediante a lei. E a fé é um dom de Deus. A causa da nossa salvação vem de Deus e é a sua graça. A graça. Irmão, e deve ser assim. E deve ser assim para que redunde toda a glória ao Senhor. Para que no final nós venhamos dizer, Senhor, tudo vem de ti. Tudo vem. Essa é a soteriologia de Paulo. Fé, graça e glória. A soteriologia de Paulo é fé, graça e glória. Porque isso é lógico. Porque se é pela lei, então a lei envolve fazer. A lei envolve obra. E se envolve isso, envolve mérito. E se envolve mérito, agora é nosso. Isso lá em Romanos capítulo 4, ele vai falar assim, ó, capítulo 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Ou seja, alguém que é justificado por obras, ele tem como se gloriar. Mas ele diz, porém não diante de Deus. Porque o próprio Abraão, ele foi justificado pela fé. Porque está escrito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele vai dizer, ó, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aquele que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Então, se eu trabalho pela minha salvação, então a salvação não é me dada por graça, é me dada segundo a dívida, porque eu trabalhei. Mas se eu não trabalho, e sim creio nessa justiça de Deus que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Por isso que a fé glorifica o Senhor. A graça glorifica. Porque nós não trabalhamos por ela. E nem temos condição de trabalhar por ela. Nós não temos condição de trabalhar para isso. Porque como já falamos lá em Efésios, nós estávamos mortos. O morto não trabalha. E aqui fala que nós éramos ímpios. Deus justifica o ímpio. E o ímpio não trabalha para a sua salvação. E Deus fez de uma maneira perfeita isso. Toda essa mecânica da salvação, Deus fez de uma maneira perfeita, sem nada vir de nós. Deus fez a mecânica da nossa salvação de maneira perfeita, sem nada vir de nós. É certo que é nós que cremos, mas a fé é o dom de Deus. Não há mérito nenhum nisso. Se envolver qualquer coisa nossa, com certeza nós iríamos manchar todo o processo da salvação. Se viesse alguma coisa, se a fé fosse nossa, o processo da salvação seria fechado.
E nós sabemos que se nós colocarmos um pouco sobre essa salvação, nossa mão um pouco sobre a salvação, nós iremos fazer igual Jesus disse, né? Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Então, a salvação não permite a participação humana. E nós não tínhamos nenhuma condição de participar da salvação. O apóstolo Paulo disse aqui, ó, em Romanos 3, versículo 9, diz assim, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que é um sinônimo de escravidão do pecado. Então, como que nós, debaixo do escravo do pecado, iremos participar nisso? E se nós participarmos de qualquer coisa, nós participarmos, é lógico, não tem como, falando aqui, de uma maneira retórica, não tem como. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós somos justificados pela fé e justificados pela graça. Sendo a fé o meio de nós alcançarmos a salvação. E a graça, a causa, o ato gracioso de Deus, que é a causa da nossa salvação. E o que é essa graça? O que é graça? Nós podemos definir graça como um favor imerecido. Mas é um favor imerecido para aqueles que, primeiramente, não querem salvação. Nenhum pecador corre atrás da salvação. O seu estágio inicial. Nenhum pecador corre atrás da salvação. É Deus que vai buscar. É sempre Deus. Vai oferecer essa graça gratuita. E aquelas 3 parábolas de Lucas vai nos mostrar sempre isso. É Deus buscando o pecador. E nós, de fato, aquela famoso sermão de Jesus, né? E vocês não querem vir a mim para ter vida. Quer. O pecador não quer, por isso que ele precisa de uma transformação. Para que ele possa ir a Deus. Para receber essa vida. Por isso que nós cremos que nós precisamos ser regenerados primeiro. Para depois ser justificados. Na ordem da nossa salvação que nós cremos, que nós precisamos ser regenerados primeiro para depois ser justificados. Que é a regeneração que vai dar essa condição de nós crermos para receber essa justiça de Deus. E vamos mais além, meus irmãos. Essa graça gratuita é um favor imerecido para aqueles que merecem o contrário. Não é somente um favor imerecido, é um favor merecido para nós, você e eu, pecador, que merecemos a ira e a condenação de Deus.
Pois o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, pois todos pecaram. Todos nós pecamos. Ou pecaram, para ser mais claro, pecamos lá em Adão. Temos essa corrupção original na nossa vida. É uma graça, meus irmãos. É uma graça para aqueles que estão em forte oposição a Deus e a sua verdade. A condição nossa, antes dessa graça, dessa justiça de Deus ser manifestada pelo Evangelho, era uma oposição a Deus e a sua verdade. A realidade de Romanos 1, do versículo 18 até o versículo 32, era uma realidade nossa antes da justiça de Deus, antes da graça de Deus. Nós olhamos e parece, não, mas aqui é para mim. Não, era uma realidade nossa. Antes dessa justiça de Deus chegar a nós pela fé, antes de sermos justificados, essa era a nossa realidade. E ele vai dizer, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse era o nosso retrato. Essa era a nossa história. Que mesmo nós, conhecendo Deus pela sua revelação geral da criação, nós não dávamos graça nem glória a Deus. A graça, esse favor merecido para nós que estávamos sempre em oposição a Deus e a sua verdade. Antes dessa justiça chegar entre nós suprimíamos a graça de Deus. Nós suprimíamos a verdade de Deus. A revelação de Deus. Nós desprezávamos o conhecimento de Deus, que vai dizer lá no versículo 28. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É um favor merecido. A graça de Deus é maravilhosa, transbordante, abundante nas nossas vidas. É um favor imerecido para nós. Estávamos sempre em inimizade e oposição contra Deus. Pois nós conhecíamos a Deus, Deus se revelou perfeitamente, Deus se revelou na criação. E nós sabemos que existia um Deus, nós não dávamos graça e nem glória. E pelo contrário, nós fazíamos ídolos segundo a nossa própria imaginação. Antes dessa justiça de Deus chegar até nós, é assim que nós vivíamos. É assim que nós vivíamos fazendo deuses, ou de objeto, ou de pessoas, ou de nós mesmos. É isso que nós fazíamos. Esse favor imerecido, meus irmãos, a nossa salvação, é um favor para nós que continuamente quebrávamos a lei de Deus. A justificação pela graça diz isso, que Deus manifesta a sua justiça a pecadores que continuamente, de dia e de noite, quebravam a lei de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito assim, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urda engano, venenos de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm a cheia de maldição e de amargura. Seus pés, velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é o retrato dos pecadores que todos os dias quebraram a lei de Deus. E todos nós, diante de Deus, devemos ficar calados. Porque a lei proporciona isso. Meus irmãos, essa graça, esse favor gratuito e merecido, Deus é maravilhoso, porque quando nós enxergamos a nossa real condição de outrora, e nós vemos Deus nos justificando gratuitamente pela graça, não tem como não dar glórias a Deus. Não tem como. O problema nosso e o problema de muitos que vêm a Cristo, vêm à igreja, é que eles não se consideram tão pecador assim. Esse é o grande problema nosso. Nós tomamos parâmetro de outras pessoas. Ah, olha como o fulano era mal. Ah, mas eu não sou tão mal assim. O problema nosso dessa desvalorização da nossa salvação e da graça de Deus é que nós temos uma visão muito pequena de nós mesmos. E muitas vezes nós pensamos que o serviço a Deus nos causa fadiga, nos causa cansaço. Ah, apesar, eu não era nem tão mal assim para Deus ter me salvado. Esse pensamento errado vai refletir em toda a nossa vida cristã. Porque aqueles que menos fazem é o que tem uma visão supérflua de quem ele era antes da graça de Deus. Porque se nós entendêssemos o que a graça de Deus fez por nós, na nossa condição, nós faríamos muito mais para o Senhor. O Senhor nos deu os dons. O Senhor nos fez parte do seu corpo, para servir todo o corpo. Nós iremos entender isso no nosso serviço cristão quando nós entendemos quem nós éramos, a nossa real condição antes da graça, antes dessa justiça. Quando nós entendemos isso. Mas não é somente um conhecimento intelectual. Conhecimento de coração. Nós iremos servir mais a Deus e ser incansável no serviço do Senhor. Entendendo isso. Eu falo, não, Paulo, eu tenho que dar a minha vida pelo Senhor. Tenho que trabalhar de dia e de noite.
Eu sei quem eu era. Eu era o pior dos pecadores. O principal dos pecadores. Eu sei quem eu era. O Senhor me chamou, me fez apóstolo dos gentios, e eu vou honrar esse ministério, e eu vou, por todas as ações, pregar. Ele me chamou, ele me salvou por essa graça. Entendemos a graça de Deus, meu irmão, e quem nós éramos para nós crescermos no serviço. A nossa real condição e a consciência plena dela irá nos redundar, irá nos levar unicamente para a glória de Deus, para o alvo, que é a glória de Deus. Essa graça que nos justifica é uma graça gratuita para nós pecadores. Somos justificados pela fé, somos justificados gratuitamente por sua graça. Essa graça, meus irmãos, que nos justifica é uma graça abundante. Sem condições de nós expressarmos em palavras. É uma graça abundante porque os nossos pecados eram muitos, meus irmãos. Muitos. Eram muitos. A lista que Paulo faz lá em Romanos 1, do versículo 29 ao 31, vai falar um pouco dessa quantidade e diversidade de pecados, irmãos. Dos pecadores que desprezavam o conhecimento de Deus. Ele vai falar cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. E se fôssemos listar, nós poderíamos listar ainda mais. Essa é uma graça abundante porque o nosso pecado era abundante. E essa graça precisa superabundar os pecados. Ele vai dizer lá em Romanos 5, a partir do versículo 15, ele vai falar pelo menos umas 3 vezes dessa graça abundante. Ele vai dizer assim: todavia não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes a muito. No versículo 17 ele vai dizer: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No versículo 20 ele vai dizer:
sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo já havia dito que Deus havia entregado a uma mente reprovável para praticar todas sortes e concupiscências. E essa é a condição do homem sem Deus. Uma incontável diversidade de pecados. Mas a graça superabundou sobre todos eles. E ele vai dizer, a condenação veio de uma só ofensa. Todos nós somos condenados, a condenação veio sobre toda a humanidade de uma só ofensa, a de Adão. Nós recebemos essa condenação. Mas ele vai dizer que a graça veio transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça, essa graça que nos justifica, é a graça que superabundou o pecado. Essa graça que nós somos declarados justos diante do Senhor. Uma graça abundante. É uma graça, meus irmãos, que muito maior, muito mais poderosa do que o pecado. E o pecado se revelou algo muito poderoso. Porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a morte. E essa morte tão poderosa que passou a todos os homens. E todos os homens agora que nascem sob o poder do pecado, sobre a morte, condenado à morte eterna. Porque todos nós descendemos de Adão. Essa graça que nos justifica é abundante e ela é mais poderosa e capaz do que o próprio pecado. O pecado trouxe a morte a todos. Ele vai dizer lá em Romanos 12 que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado se manifestou algo com muito poder quando tornou todos os homens nascidos de Adão pecadores. Todos nascemos pecadores. E diante da entrada do pecado no mundo. O pecado se mostra também poderoso no fato que ele trouxe condenação a todos. Se todos que nascem condenados sob o juízo de Deus. Mas Paulo fala que a graça é muito maior. A graça é mais eficiente. Se o pecado abundou, a graça vai superabundar.
Se o pecado nos tornou pecadores, meus irmãos, a graça de Deus nos tornar justos. É isso que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A graça é muito maior. É essa graça que nos justifica. O pecado trouxe condenação a todos. Mas a graça trouxe justificação. Sempre bom nós relembrarmos quem nós éramos e o que a graça fez por nós. É sempre bom. É sempre bom nós estarmos relembrando da abundância da graça nas nossas vidas. O poder da graça em nossas vidas. Que nos absolve da condenação. Que nos torna justos. Esses homens condenados. Que nos dá vida eterna. Nós que estávamos condenados à morte eterna. É essa graça que nos justifica. É crendo nessa graça de Deus que nós somos justificados. A graça que apaga todos os nossos pecados. E muda a nossa condição agora diante de Deus, nos declarando justos. E agora nós somos aceitos a Deus, temos acesso a Deus, temos comunhão com Deus e temos a certeza da vida eterna. É essa graça que nos justifica. Se isso não nos motivar a buscar mais o Senhor, se isso não nos motivar a servir mais o Senhor, o que vai nos motivar? O que nos motivará? O problema, eu repito, é que nós temos uma visão muito imperfeita de nós. Nós temos uma visão muito imperfeita de nós. Nós sempre somos levados pelo Espírito a saber quem realmente nós éramos antes da graça de Deus. Somos justificados pela fé, pela graça gratuita do nosso Senhor Jesus. Para terminar, meus irmãos, quero finalizar nos advertindo que nós não podemos entender errado a graça de Deus. Para não cair no erro de muitos de converter a graça em dissolução, em liberdade para pecar. Essa é a grande questão, né? É tudo graça. Estou na graça.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecaremos mais para que a graça superabunde. Esse é todo o argumento do apóstolo Paulo em Romanos 6. Nós não podemos, assim como eu disse, não podemos entender errado a fé, não podemos entender errado a lei, nós não podemos entender errado a graça. E todo o processo da salvação gira em torno disso. Temos que entender a lei, a finalidade da lei, entender a fé, o que é fé, entender a graça, o que é graça. Para nós não vivermos uma vida de libertinagem, viver uma vida no pecado. Para que o argumento de Romanos 6 de Paulo não seja para nós. Pecaremos, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Entender a lei errada, entender a fé errada, entender a graça errada, vai prejudicar todo o processo. Vai prejudicar todo. É inconsistente. Se a graça nos salva do pecado, como nós iremos permanecer no pecado? É inconsistente. E em Tito vai nos falar que a graça ela vai nos educar. A graça que nos justifica é a mesma graça que nos ensina todos os dias. Renunciar, renegar as impiedades, para viver uma vida sensata. A graça justificadora é uma graça ensinadora, ela vai nos ensinando. A graça que nos justifica é a mesma graça que nos santifica. A graça que nos livra da condenação é a graça que nos livra da corrupção diária. Então é inconsistente. Não tem como nós arrogar isso para nós. Não é. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça já nos livrou da condenação, da culpa do pecado, não para nós permanecer no pecado. Não, a graça é oposta ao pecado. Paulo vai mostrar essa oposição entre graça e pecado. Há um reino do pecado e há um reino da graça. E esses dois estão sempre em oposição. Não existe um ponto que vai situar entre o reino do pecado e o reino da graça. Como se nós pudéssemos flutuar entre reino do pecado e reino da graça. Não existe esse ponto. Não só existe reino da graça e reino do pecado. Pois todos os homens ou estão em Adão ou estão em Cristo. Estão em Adão, ainda estão sob o reino do pecado. Estão em Cristo, estão sob o reino da graça. Os que estão em Cristo, a graça reina. Esses que estão em Adão, o pecado reina. Paulo vai dizer, como nós pecaremos?
Pois o pecado já não tem domínio sobre nós. Se entender a lei errada, entender a fé errada, entender a graça errada, nós iremos prejudicar todo esse processo da salvação. Essa justiça que recebemos, meus irmãos, é sem lei, mediante a fé, mediante a graça de Deus. Que o Senhor possa estar sempre, mediante a sua palavra, e o seu Espírito falando em nós, para nós sempre entendermos a nossa condição, como era a nossa condição antes da graça de Deus. Para que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus. Amém?